nesse momento eu queria ler com os irmãos aí uma passagem que está no livro de Hebreus 6, e a palavra de Deus diz assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Eu me identifico bastante com essa palavra, porque não é fácil ser cristão, ser crente. Acredito que para ser cristão de verdade, para ser crente de verdade, nós temos que abrir mão de muita coisa que aparentemente para o mundo é comum. E a palavra de Deus vem nos ensinar nessa passagem, e eu ficava pensando bastante nela numa época em que a gente saía para fazer evangelismo de madrugada, e a gente encontrava bastante pessoa desviada da igreja, e eu ficava imaginando assim: como é que a gente vai salvar, assim, ser instrumento para que Deus possa salvar essas pessoas, se a palavra está dizendo que para elas talvez não exista salvação? Porque muitas daquelas pessoas já tinham conhecido os dons do Espírito Santo, já tinham sido tocadas pelo amor de Deus, e já tinham vivido tudo aquilo que hoje, com a graça de Deus, a gente pode estar aproveitando. E fazendo alguns estudos, até as Bíblias de estudo, diz que vai partir muito de uma parte humana, porque a graça de Deus, e Jesus disse que quando um pecador se arrepender, ele tem a oportunidade da salvação, se ele se arrepender de verdade. Mas aqui eu acredito que diz a respeito de que se o nosso coração se esfriar de uma certa forma, e isso pode acontecer, e a gente, nos evangelismos mesmo, a gente viu isso, a gente sentiu isso, de encontrar pessoas que muitas vezes choravam, que muitas vezes sentiam falta de estar na presença de Deus, mas eles não conseguiam mais voltar para a presença de Deus, porque o coração deles se esfriaram de uma certa forma, que era como se eles não tivessem mais chance, como se eles não tivessem mais volta. E eu acredito que essa passagem fala bastante disso, que se nós hoje, com a graça de Deus, estamos dentro da igreja, somos cristãos, por mais dificuldades que nós tenhamos, muitas vezes não é fácil, a gente não pode deixar de acreditar em Deus, a gente não pode deixar de buscar a Deus, porque por mais difícil que esteja, por mais, às vezes a gente acha que tá frio, a gente tem que continuar buscando a presença de Deus, a gente tem que continuar indo no culto, a gente tem que continuar estar em comunhão com os irmãos que possam edificar a gente na presença de Deus, porque pode acontecer que a gente se desvie. E se acontecer isso, pode acontecer de que a gente se afaste tanto da presença de Deus, se entregue tanto ao mundo, entregue o coração tanto às vontades do mundo, às vontades de Satanás, que a gente não tenha mais como voltar atrás. A graça imerecida de Deus, a bênção, a morte de Jesus é um sacrifício que não tem preço. Mas se a gente estiver tão perto do diabo, de tudo mais, talvez a gente não tenha condições, nós não tenhamos condições de estender a mão e pedir o perdão de Deus. E Ele está ali, sempre com a mão, Ele quer que a gente esteja perto dEle. E Ele diz que a gente tem que produzir coisas boas, a gente tem que fazer, e se a gente ficar numa onda, onde a gente vê que acontece muito isso dentro da igreja, uma onda de a pessoa se converte, a pessoa sai da presença de Deus,
aí depois num culto ela se entrega e aceita Jesus de novo, e depois ela vai de novo para a boate, ela vai para o baile, ela vai para o mundo, para a prostituição, para a droga, e depois ela volta de novo e diz que se reconcilia, e depois ela de novo está para o mundo de novo. Aqui diz que isso não existe. Na palavra de Deus, isso não acontece. Quando você entrega a sua vida a Deus, ela tem que ser de uma forma diferente. Ela tem que ser para sempre, ela tem que ser eterna. Ela tem que ser um voto para não ter mais volta. Porque pode ser que não haja mais volta. Amém?